Olha, nós vamos trazer no nosso quadro Eleições, você sabe, eleição, tradição, é tradição, é a Cidade Verde na eleição. E nós vamos trazer do Grupo Cidade Verde a cobertura das eleições de 2018 e também os dados da pesquisa Opinar. Eu já estou recebendo aqui no nosso estúdio o cantor Frank Aguiar, que é pré-candidato ao Senado, o cantor Frank Aguiar. Está aqui Fenelon Rocha e Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo Barbosa, para você. Boa tarde, Fenelon Rocha. Boa tarde, seja bem-vindo, Frank Aguiar, que vai conversar conosco a respeito dos números da pesquisa Opinar e da pré-candidatura ao Senado. E também temos a companhia de Délio Rocha e Yala Sena. Délio Rocha, direto de Brasília, e Yala Sena, do cidadeverde.com. Eu quero convidar todos vocês que estão aqui, Elivaldo, Fenelon, o cantor Frank Aguiar, Délio e Yala, para nós acompanharmos um número da pesquisa do Instituto Opinar. Foi perguntado aos eleitores entrevistados o que eles esperam do futuro governador do estado, quem quer que seja ele. Que características você imagina ver no próximo governador do estado do Piauí? E a resposta nós vamos ver agora. Resposta do Instituto Opinar, dada ao Instituto Opinar e seus pesquisadores pelos eleitores, divulgaremos aqui na Cidade Verde. O que é que diz o eleitor? 34,94% esperam que o próximo governador seja um homem honesto. Querem essa característica nele. 17,65% desejam que seja um homem trabalhador. Outra opinião que apareceu foi que ele seja um bom administrador. 12,11% dos entrevistados disseram que ele tenha a capacidade administrativa como uma das suas virtudes. Vamos ver quais outras opiniões saíram. Experiência. O próximo governador deve ser um homem experiente, 9,43%. Determinação, que seja um homem determinado, 4,71%. Também apareceu o rígido com as contas públicas, 3,79% apresentaram esta resposta, rígido com as contas públicas. Vamos ver outra característica, simpático, 2,50%. Vamos lá. Imagem de líder, saber comandar, 2,40%. Carismático, 2,22%. E temos mais aí? Vamos lá. Técnico, um tocador de obras, 0,55%. Foram essas as opiniões que apareceram na pesquisa. Não sabem, não responderam, 9,70%. Eu vou pedir para a gente voltar para a primeira página da informação, onde o item honestidade aparece com 34,94% da opinião, da posição dos entrevistados pelo Instituto Opinar. Trabalhador e administrador também. E já começo tratando desse assunto com o Fenelon Rocha. Fenelon Rocha, esse dado chega a ser revelador? O que isso acaba fazendo, modificando na postura do eleitor para encontrar um futuro governador ou político com essas características? Olha, Joelson, o item honestidade sempre foi um indicador fundamental quando se pergunta, isso historicamente nas pesquisas de eleições anteriores, se pergunta sobre a característica do governante. Então, honestidade sempre foi um item fundamental. E aí a gente pergunta, como é que se cobrava honestidade e vinha se votando nos mesmos? Primeiro que a pecha de desonestidade não estava tão presente na realidade política brasileira se a gente recua algumas eleições para trás. Então, esse indicador quer dizer que este ano ele deve ter um peso maior do que em anos anteriores. Políticos relacionados com escândalos devem ter um pouquinho mais de dificuldade para convencer o eleitor a votar nele. Elivaldo Barbosa, a ideia que o eleitor faz, até influenciado pelos escândalos de corrupção que aparecem todos os dias nos telejornais, de que a honestidade passou a ser a principal virtude de um político, me parece que está se tornando cada vez mais forte. Tem como passar essa ideia para o eleitor? Eu acho que essa é a estratégia número 1 que marqueteiros, partidos, os próprios políticos estão exatamente trabalhando para a apresentação de suas plataformas ou de suas candidaturas na campanha eleitoral, porque essa é a maior exigência da sociedade, considerando aí a bandeira ética que tem ecoado aí com muito vigor no país, considerando situações como essas operações aí de combate à corrupção,
qualquer pesquisa vai observar que o eleitor, o mais desatento, tem no combate à corrupção um dos principais objetivos com relação à política. Então está mais do que nunca presente na disputa política este item, corrupção e honestidade. O carisma e a simpatia não entraram como um dos mais falados pelos ouvidos, né, pelos eleitores que foram ouvidos pela pesquisa. Por sinal, esses itens, carisma e simpatia, ficaram lá embaixo. Trabalhador, honesto e administrador e alacena são as características principais que o eleitor piauiense espera do futuro governador do estado. Bom, Joelson, analisando aqui pelas redes sociais e pelos internautas, a gente não há dúvida de que as redes sociais estão aí reforçando essas características aí nessa pré-campanha, esse desejo do eleitor. A gente percebe que a selfie-marketing, né, que está trabalhando aí a todo vapor. A gente vê que os pré-candidatos têm visitas aos mercados, nos festejos, né? A gente percebe até pré-candidatos botando abóbora na cabeça. Então, o que destaca, a gente vê aí ser honesto, trabalhador, experiente, mas na rede social o que está valendo mesmo é ser simpático, né? Então, o que a gente coloca é que o candidato tem que usar o bom senso aí, tem que saber também quando não está forçando a barra. Mas, com certeza, ser simpático na rede social é o que está valendo, Joelson. Ser simpático, quem sabe sendo simpático você passa uma ideia de honestidade, não sei, honestidade, administrador, trabalhador, com um pouco de simpatia você traz todos esses elementos para vocês, valores, claro, sabendo usar a ferramenta da comunicação. Agora, Délio, é de Brasília que saem as principais notas, notícias e escândalos que vão manchando a imagem do político. A pesquisa mostrou, o piauiense quer ver homens honestos. Délio Rocha. Joelson, isso, olha, como reflexo dessa situação, né, do brasileiro que quer político honesto, né, que não tenha aí ligações, as mãos sujas com a justiça, o reflexo disso, Joelson, é que o número de eleitores, ou aliás, as pesquisas mostram que o eleitor brasileiro está muito indeciso, e isso é uma questão que também deve pesar muito na eleição deste ano. Quem quiser se eleger esse ano, Joelson, vai ter que convencer também o eleitor e as urnas para colocar lá o voto dele, porque o eleitor brasileiro ele precisa ser convencido de que vai estar votando em uma pessoa honesta, que vai chegar no Congresso ou no governo para realmente honrar o voto do brasileiro. E para isso, Joelson, ele vai ter, o candidato este ano talvez vai ter um trabalho a mais, porque o eleitor brasileiro não está feliz com a classe política e a tendência é o que a gente está vendo agora, muita gente mostrando indeciso aí em relação em quem votar nas eleições deste ano, Joelson. Tá certo, Délio Rocha. Olha, deixa eu fazer aqui agora um convite aos nossos analistas, tanto a Yala quanto o Délio, e ao nosso convidado, Frank Aguiar, que é pré-candidato ao Senado, para dar uma olhada nos números da corrida para o Senado, aqui no estado do Piauí, números do Instituto Opinar. Levando em consideração um fato importante, eu quero chamar a atenção de vocês. Temos uma margem de erro que se aproxima de 3%, 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então vamos levar isso em consideração. Vamos então colocar aqui a pesquisa para o Senado, divulgada aqui na Cidade Verde feita pelo Instituto Opinar. Aparece em primeiro lugar o Wilson Martins, do PSB, com 19,2%, variando 3% para mais ou para menos. Aí você vê o Wilson Martins. Em segundo lugar, Frank Aguiar, do PRB, pré-candidato Frank Aguiar, do PRB. Em terceiro lugar, aparece o Dr. Pessoa, do Solidariedade, com 15,3%. Na sequência, temos Ciro Nogueira Filho, do Progressistas, com 11,9%. Vamos ver na próxima cartela aqui a informação de Robert Rios Magalhães, aparecendo na quinta posição, ele que é do Democratas, 8,9% das intenções de voto dos entrevistados. Regina Souza, do Partido dos Trabalhadores, aparece com 6,7% na sexta posição. Antônio José Lira vem com 2,8%, ele que é do PSL, pré-candidato ao Senado. Quem, do Avante, aparece com 1,8% das intenções de voto, segundo a pesquisa do Instituto Opinar.
Na sequência, Eliseu Aguiar, do PSL, aparece com 0,8%. Também lembrado pelo eleitor, Florentino Filho, do PV, com 0,6%. Joaquim Saraiva, do PSDC, 0,5%. Jesus Rodrigues, do PSOL, 0,4%. É o pré-candidato ao Senado pelo PSOL, Jesus Rodrigues. Também falaram sobre Teocílio Alencar, do Solidariedade, 0,2% dos entrevistados. Nenhum, branco ou nulo, 40,6%. E não sabe e não respondem, 73,2%. Só informando também que a soma desses percentuais todos que você viu aqui é 200%. Por quê? Porque cada eleitor, cada entrevistado escolheu 2 nomes ao Senado. Vamos lembrar que neste ano os eleitores vão votar para 2 candidatos ao Senado, porque são 2 vagas ao Senado da República. Por isso a soma dá 200%, já que cada entrevistado respondeu 2 nomes distintos ou disseram, escolhe um, não escolhe o outro. Não escolho nenhum, enfim, o total dá 200%. Vamos então voltar aqui para a primeira página, onde está Wilson Martins com 19%, Franca Aguiar 17,1%, Doutor Pessoa 15,3%, Ciro Nogueira 11,9%. Fenelon Rocha, temos e podemos falar aqui de um empate técnico na liderança dessa pesquisa? Podemos sim, até do empate triplo, porque se a gente olhar, pegando aqui, Wilson Martins, que tem 19,2%. Se a margem de erro for toda a favor do Wilson Martins, ele teria 22,1%. 22,2%, porque na verdade a margem de erro seria 3%, exatamente 2,97% a margem de erro. Então, se fosse toda a favor dele, ele iria a 22 pontos. Se fosse toda a margem de erro contra ele, ele desceria para 16. Então, pegando aqui o segundo colocado, o nosso convidado, Franca Aguiar. Se toda a margem de erro for a favor dele, ele chega a 20. Se for toda contra ele, ele vem para 14, portanto, ficando abaixo do doutor Pessoa. Então, se você quiser se apegar à questão da margem de erro, a gente pode dizer sim que a gente tem um empate triplo, quase quádruplo. Quase quádruplo. E se você coloca esses 3 pontos percentuais na votação, por exemplo, de Ciro Nogueira, ele já se aproxima de doutor Pessoa. Ele vai quase a 15. Quase a 15 e o doutor Pessoa tendo esses 3 pontos eventualmente negativos para baixo, até um empate também. Tá bem próximo um do outro, Elivaldo Barbosa. Isso reforça aquela leitura de ontem. Tudo indefinido, né? Tudo indefinido. Exatamente. Esse primeiro pelotão aí está todo ele competitivo, todo ele em condições de disputar as 2 vagas para o Senado, de quem está liderando hoje o Wilson Martins, até a senadora Regina Souza, que aparece abaixo do deputado estadual Robert Rios. São pré-candidatos que revelam aí, na pesquisa do Instituto Apinar, Joelson e telespectadores, total, plena competitividade.